Você sabia que a partir de agora é obrigatório a chipagem em todos os animais quarto de milha que disputam provas nos eventos oficializados da ABQM? Os animais que participarem de provas oficializadas sem o chip não serão pontuados na ABQM. Passa a ser obrigatório todos os animais quarto de milha serem chipados para poderem participar dos eventos oficializados. Se eventualmente algum animal registrado quarto de milha participar do evento sem estar chipado, a passada dele, o tempo ou a nota dele vai ser considerada sem aproveitamento técnico. Então os nossos juízes, eles todos já estão com os bastões para poder fazer a leitura e eles já estão em condições de fazer essa identificação. O objetivo é padronizar a identificação dos cavalos junto ao departamento de Studbook da associação. Quem quer chipar o cavalo tem que procurar um inspetor oficial ABQM. Somente os nossos inspetores estão habilitados para poder fazerem os chips e mandar a comunicação para a ABQM. Então nós recomendamos que todos chipem os cavalos, que vai ser bom não só para ele, o proprietário, na identificação do cavalo, como também na competição e facilitar o trabalho de identificação dos cavalos e todos correrem de forma igual, vamos dizer assim. Está disponível na ferramenta de serviços online da ABQM a emissão do atestado veterinário para coleta e transferência de embrião para inspetores e médicos veterinários. Antes, o documento precisava ser enviado ao departamento de Studbook da associação, através de documentação física ou por e-mail. A nova plataforma é destinada somente aos profissionais comprovadamente habilitados e cadastrados junto ao Studbook. De posse da sua identificação, que seria a carteirinha de CRMV, ele pode tirar uma foto facilmente, para o celular, ou até mesmo escanear esse documento. Está se cadastrando no nosso site, oficial, e informando todos os seus dados pessoais e anexando esse documento para que a gente possa avaliar e já oficializar ele como emissor desse documento para a gente. E vale lembrar, quem não envia o documento fica em pendência com a ABQM. Entre no site agora mesmo e cadastre-se. Olá, seja bem-vindo à TV Quarto de Milha. Manejo e alimentação são fundamentais para a evolução dos seus animais. Reprodução e uma nutrição equilibrada fazem parte do sucesso na raça. E esse é um dos assuntos de hoje do nosso programa. Os primeiros cavalos adquiridos e os cuidados de manejo e equitação. Há mais de 65 anos, os primeiros cavalos da raça chegavam ao Brasil. Vamos acompanhar essas histórias que fundamentam o que a criação é hoje no país. Tem ainda o período ideal para realizar a reprodução, dicas e os cuidados com a genética e o cruzamento ideal. E ainda, uma nutrição equilibrada é fundamental para o sucesso da sua criação. Fique com a gente, a TV Quarto de Milha está no ar. Vem aí o primeiro grande evento da ABQM, o 9º Hall da Fama e a 12ª edição do ABQM Awards, o Oscar do Quarto de Milha. A grande noite é uma das mais importantes honrarias dos esportes equestres do Brasil. A união dos criadores, proprietários, atletas e animais mais pontuados no registro de mérito da ABQM e ainda animais e pessoas homenageadas e eternizadas que contribuíram para a história do Quarto de Milha no Brasil. Informações abqm.com.br.
O quarto de milha é o cavalo do esporte e a cada ano que passa tem gente nova chegando nas pistas. Para os marinheiros de primeira viagem que estão adquirindo os primeiros cavalos, é preciso estar atento a algumas dicas de manejo. Acompanhe! O cavalo quarto de milha a cada dia traz mais gente para o esporte. Pistas e arquibancadas estão cada vez mais lotadas. Um grande diferencial da raça é a possibilidade de adaptar o animal em várias modalidades. No Brasil, são praticadas mais de 20. A raça cresce todo ano e conquista a família brasileira. Esse fomento se deve ao desempenho da ABQM como instituição, se mostrando forte e sólida. A associação é a maior da América Latina, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E se o crescimento é constante a cada ano, significa que todo dia o Departamento de Estudo e Book registra novos animais. E todo dia também chegam novos criadores e proprietários na raça. E para esses recém-chegados, algumas dicas podem ajudar nessa nova paixão. Dr. Aloísio é médico veterinário e professor na Universidade do Cavalo. Ministra um curso para os novatos neste mundo. É ensinar para as pessoas que estão começando, que estão entrando agora para o mundo do cavalo, seja criador, seja dono de um cavalo só, começando a praticar esporte, as coisas relacionadas a manejo, a um pouco de equitação, aos cuidados básicos, às responsabilidades gerais em si ter um cavalo. E tudo que envolve essa coisa de você entrar para o mundo do cavalo. Muita gente compra o cavalo para depois ver o que tem que ser feito e começa a levar certos sustos às vezes, né? Ele explica aos alunos que a primeira dica é conhecer um pouco mais o plantel e começar o aprendizado do básico mesmo, como, por exemplo, selar o cavalo, saber como colocar corretamente o freio e montar com segurança. Como colocar uma sela, como colocar uma embocadura, como escovar um cavalo apropriadamente. Muita gente só dá uma limpada e não escova direito, então como escovar de verdade um cavalo, né? Como pegar nas patas, limpar casco, como olhar um ferrajamento de qualidade, tudo isso é abordado no curso. Outras dicas vão do manejo a técnicas de equitação, além de planilhas de despesa e custo-benefício nos aras. São 2 dias de curso com aulas teóricas e práticas. Para tudo que a gente faz de prática teve uma teoria antes, uma aula, né, uma palestra, alguma coisa assim. E muitas vezes a gente já vai na prática dando a palestra, mostrando as coisas, que é o jeito que a gente mais gosta de fazer. A gente acha super importante isso logo no começo da vida das pessoas com os cavalos, para que os próprios cavalos tenham uma vida melhor e as pessoas se divirtam mais com segurança. O cavalo quarto de milha está presente em todos os estados brasileiros. E nestas aulas, na cidade de Sorocaba, comprovamos isso. A Gabi, por exemplo, veio do Rio de Janeiro. Eu estou buscando aprender a lidar com os animais, como cuidar melhor deles e aprender a técnica, realmente tentar melhorar, né, para saber montar melhor, enfim, sem agredir, está sendo da melhor maneira possível para mim e para ele. O Gilberto já tem alguns animais no rancho e veio atrás de dicas para reduzir os custos na propriedade. A transformação do plantel da gente de uma forma economicamente rentável, né, sem prejudicar o cavalo e de forma que a gente possa obter um êxito maior, né, no comércio, mas sabendo como lidar com as baias, sabendo lidar com na verdade, no manejo, alimentação do cavalo, o treinamento do cavalo, de forma a gente poder criá-lo e obter um rendimento equivalente ao investimento. Essa conta precisa bater, né? Precisa fechar, né? Se não fechar a conta, não tem como a gente entrar para esse meio. Mas a ideia é essa e eu saio daqui muito satisfeito. Já o Porcão, apelido que ele incorporou ao nome, é um criador, proprietário e novo associado na ABQM. Mais ou menos 3 anos atrás a gente comprou um animal sem registro e aí a coisa foi ficando mais séria, compramos um outro já com registro, aí eu me associei à ABQM e hoje eu tenho 3 animais, 2 registrados na ABQM. A gente tenta ir em prova o máximo que dá, né, nos fins de semana. Frequento o congresso, eu ainda não competi no congresso, minha filha sim, foi o primeiro agora esse ano, né, em abril. Mas a gente está sempre
procurando ir em prova, né? Até para evoluir, enfim. Então é só aproveitar essas dicas para os marinheiros de primeira viagem e chegar para curtir essa raça forte em pista. O quarto de milha passa com tranquilidade em muitas modalidades esportivas. Por isso, esse amplo leque acaba sendo democrático e cada um escolhe aquela que mais se identifica, seja pelo trabalho com o boi ou pela velocidade. O Porcão escolheu os 3 tambores. Quer dizer, quem escolheu mesmo foi a filha dele. Começou com a minha filha, que começou a se interessar por tambor, começou a treinar, eu comecei a levar ela nas provas, acabei me empolgando e fiquei curioso de começar a competir também. E se o esporte é em família, a emoção é em dobro. É muito emocionante, a adrenalina tanto na pista ou fora é igual. No próximo bloco, vamos acompanhar os primeiros animais que chegaram no Brasil, iniciando o que a raça quarto de milha é hoje em todo o território nacional, há mais de 65 anos. A nova revista Quarto de Milha traz um verdadeiro balanço do desempenho da raça durante o ano de 2018. Saiba quais animais foram destaque nas mais variadas modalidades, os competidores mais pontuados e os números dos leilões realizados. Veja também o calendário de eventos oficiais da BQM para 2019. Saiba tudo sobre o cavalo da família brasileira na revista Quarto de Milha. E na próxima edição, não perca o caderno especial sobre a Partação 2019. Reserve agora mesmo a sua publicidade na revista oficial da BQM e assine pelo telefone ou pelo e-mail. Vem aí o primeiro grande evento da BQM, o 9º Hall da Fama e a 12ª edição do ABQM Awards, o Oscar do Quarto de Milha. A grande noite é uma das mais importantes honrarias dos esportes equestres do Brasil. A união dos criadores, proprietários, atletas e animais mais pontuados no registro de mérito da ABQM e ainda animais e pessoas homenageadas e eternizadas que contribuíram para a história do Quarto de Milha no Brasil. Informações abqm.com.br. Está disponível na ferramenta de serviços online da BQM a emissão do atestado veterinário para coleta e transferência de embrião para inspetores e médicos veterinários. Antes, o documento precisava ser enviado ao departamento de Studbook da associação, através de documentação física ou por e-mail. A nova plataforma é destinada somente aos profissionais comprovadamente habilitados e cadastrados junto ao Studbook. De posse da sua identificação, que seria a carteirinha de CRMV, ele pode tirar uma foto facilmente, né, para o celular, ou até mesmo escanear esse documento, está se cadastrando no nosso site, né, oficial, e informando todos os seus dados pessoais e anexando esse documento para que a gente possa avaliar e já oficializar ele como emissor desse documento para a gente. E vale lembrar, quem não envia o documento fica em pendência com a ABQM. Entre no site agora mesmo e cadastre-se. Você sabia que a partir de agora é obrigatório a chipagem em todos os animais quarto de milha que disputam provas nos eventos oficializados da ABQM? Os animais que participarem de provas oficializadas sem o chip não serão pontuados na ABQM. Passa a ser obrigatório todos os animais quarto de milha serem chipados para poderem participar dos eventos oficializados. Se eventualmente algum animal registrado quarto de milha participar do evento sem estar chipado, a passada dele, o tempo ou a nota dele vai ser considerada sem aproveitamento técnico. Então os nossos juízes, eles todos já estão com os bastões para poder fazer a leitura e eles já estão em condições de fazer essa identificação. O objetivo é padronizar a identificação dos cavalos junto ao departamento de Studbook da associação. Quem
quer chipar o cavalo tem que procurar um inspetor oficial ABQM. Somente os nossos inspetores estão habilitados para poder fazerem os chips e mandar a comunicação para a ABQM. Então, nós recomendamos que todos chipem os cavalos, que vai ser bom não só para ele, o proprietário, na identificação do cavalo, como também na competição e facilitar o trabalho de identificação dos cavalos e todos correrem de forma igual, vamos dizer assim. Há mais de 65 anos, chegavam os primeiros animais quarto de milha no Brasil. O início foi na região oeste de São Paulo e depois a raça foi ganhando espaço em todo o país, com diversas modalidades. Vamos relembrar essa história na reportagem de agora. A expansão da raça quarto de milha no Brasil se deu por regiões. Sudeste. A jornada começou em São Paulo, estado onde a raça foi introduzida em 1955 pelos americanos. Oeste Paulista foi a primeira região a mostrar interesse pelos cavalos versáteis que chegavam na fazenda Swift King Ranch. Os animais eram perfeitos para a lida com o gado e, por isso mesmo, naturalmente, as primeiras modalidades praticadas foram as de trabalho, o laço e a apartação. Quem experimentou o quarto de milha se apaixonou. A satisfação foi imediata e veio então a vontade de iniciar uma criação. E ainda falando do início do quarto de milha, não podemos deixar de mencionar a corrida, outra paixão nacional que começou no oeste de São Paulo. Falando em corrida, a modalidade conquistou praticamente todos os estados do país. De norte a sul do Brasil, a corrida de cavalos sempre esteve presente. E com ela se deu a expansão do quarto de milha de velocidade. Na corrida, o quarto de milha é imbatível. No percurso de 402 metros, ele é rápido como nenhuma outra raça. E é esse trajeto que deu origem ao nome da raça, 402 metros, ou seja, 1/4 de milha. E falando em velocidade, mais tarde, ainda no estado de São Paulo, o quarto de milha alcançou o meio urbano e modalidades como rédeas e 3 tambores cresceram e se tornaram o sucesso que hoje vemos nas pistas. Sul e Centro-Oeste. No Rio Grande do Sul, a tradição campeira trouxe o quarto de milha para a modalidade do laço comprido, que hoje também é a paixão nos estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O laço em dupla e a modalidade de rédeas também ganharam espaço por lá. Norte e Nordeste. A vaquejada também foi atraída pela força do quarto de milha. Hoje o cavalo é unânime nas pistas. Em todos os estados do Norte e Nordeste, a raça se fixou e dominou a modalidade, além de ser a responsável pela mudança de comportamento dos vaqueiros em relação aos bons tratos com os animais. Já os 3 tambores veio bem depois e tem caído no gosto dos vaqueiros. Durante as provas de vaquejada, a pista do tambor fica lotada. O sucesso é tanto que para 2018, a ABQM está organizando a Copa Norte e Nordeste de 3 tambores. A competição vai potencializar ainda mais a raça na região. O evento é oficial ABQM e a primeira etapa está prevista para o mês de agosto. Além do sucesso no esporte, outros fatores ajudaram na expansão e crescimento da raça, como, por exemplo, os leilões e os eventos realizados pela ABQM.
O mercado sólido do quarto de milha é fundamental para que cada região do país se identifique com uma das 22 modalidades praticada com o quarto de milha no Brasil. Com o trabalho de divulgação feito pela ABQM, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a raça ganhou força e hoje é referência nacional. O início do quarto de milha no Brasil se deu com modalidades diferentes, de forma regional, com a tradição local, mas foi crescendo e recebendo o apoio da ABQM de maneira equivalente. Cada pessoa tem a sua modalidade preferida, mas todas elas têm em comum o gosto pelo cavalo completo e dócil. E por esse motivo que hoje o Brasil tem o maior plantel de quarto de milha da América Latina. No próximo bloco, vamos avaliar com cuidado a genética do garanhão e da matriz para um acasalamento. Processo de reprodução. Você sabia que a partir de agora é obrigatório a chipagem em todos os animais quarto de milha que disputam provas nos eventos oficializados da ABQM? Os animais que participarem de provas oficializadas sem o chip não serão pontuados na ABQM. Passa a ser obrigatório todos os animais quarto de milha serem chipados para poderem participar dos eventos oficializados. Se eventualmente algum animal registrado quarto de milha participar do evento sem estar chipado, a passada dele, o tempo ou a nota dele vai ser considerada sem aproveitamento técnico. Então os nossos juízes, eles todos já estão com os bastões para poder fazer a leitura e eles já estão em condições de fazer essa identificação. O objetivo é padronizar a identificação dos cavalos junto ao departamento de Studbook da associação. Quem quer chipar o cavalo tem que procurar um inspetor oficial ABQM. Somente os nossos inspetores estão habilitados para poder fazerem os chips e mandar a comunicação para a ABQM. Então nós recomendamos que todos chipem os cavalos, que vai ser bom não só para ele, o proprietário, na identificação do cavalo, como também na competição e facilitar o trabalho de identificação dos cavalos e todos correrem de forma igual, vamos dizer assim. Está disponível na ferramenta de serviços online da ABQM a emissão do atestado veterinário para coleta e transferência de embrião para inspetores e médicos veterinários. Antes, o documento precisava ser enviado ao departamento de Studbook da associação, através de documentação física ou por e-mail. A nova plataforma é destinada somente aos profissionais comprovadamente habilitados e cadastrados junto ao Studbook. De posse da sua identificação, que seria a carteirinha de CRMV, ele pode tirar uma foto facilmente, para o celular, ou até mesmo escanear esse documento, está se cadastrando no nosso site, oficial, e informando todos os seus dados pessoais e anexando esse documento para que a gente possa avaliar e já oficializar ele como emissor desse documento para a gente. E vale lembrar, quem não envia o documento fica em pendência com a ABQM. Entre no site agora mesmo e cadastre-se. A nova revista Quarto de Milha traz um verdadeiro balanço do desempenho da raça durante o ano de 2018. Saiba quais animais foram destaque nas mais variadas modalidades, os competidores mais pontuados e os números dos leilões realizados. Veja também o calendário de eventos oficiais da ABQM para 2019. Saiba tudo sobre o cavalo da família brasileira da revista Quarto de Milha. E na próxima edição, não perca o caderno especial sobre a Apartação 2019. Reserve agora mesmo a sua publicidade na revista oficial da ABQM e assine pelo telefone ou pelo e-mail. Vem aí o primeiro grande evento da ABQM,
o 9º Hall da Fama e a 12ª edição do ABQM Awards, o Oscar do quarto de milha. A grande noite é uma das mais importantes honrarias dos esportes equestres do Brasil. A união dos criadores, proprietários, atletas e animais mais pontuados no registro de mérito da ABQM e ainda animais e pessoas homenageadas e eternizadas que contribuíram para a história do quarto de milha no Brasil. Informações abqm.com.br. O período de monta começa só a partir de agosto, mas antes de realizar o processo de reprodução, é preciso avaliar com cuidado a genética do garanhão e da matriz que será utilizada no acasalamento. Todos os anos, a temporada de estação de monta movimenta o mercado equestre. No período entre os meses de agosto até março, é o momento ideal para a inseminação na matriz, devido à maior luminosidade na primavera e verão. Os dias mais longos são fundamentais para a fertilidade das éguas. Na raça quarto de milha, o ano hípico começa em julho e o ideal é que os potros nasçam logo após o início do segundo semestre. Por isso, é necessário fazer a conta e inseminar a égua por volta do mês de agosto. Mas antes de decidir qual genética usar, é hora de realizar um estudo sobre o garanhão e matriz utilizados, de acordo, claro, com a modalidade desejada. Essa pesquisa deve ser feita agora entre os meses de junho e julho. Mas essa tarefa nem sempre é fácil. O médico veterinário Rafael de Giuli, o Tuco, vai nos ajudar nessa missão, para quem quer vender sêmen e embrião. Na hora de eleger o garanhão a ser usado na criação, qual a prioridade? Fenótipo, genótipo ou o mercado? Qual desses pilares é o mais importante? O primeiro item é avaliar o fenótipo, que é a morfologia e a índole do animal. Quando olhando para um garanhão fisicamente, quer dizer, nós estamos observando o indivíduo, o que a gente procura olhar, quais seriam as qualidades desse cavalo como morfologia? A gente pode notar a angulação e comprimento da paleta, também o tamanho do úmero, aqui o tamanho do ombro, como é harmonioso para fazer uma frente dele bem característica, veloz. Ele tem também um comprimento, angulação e musculatura de garupa muito adequados para a velocidade, além das distribuições de ossatura, qualidade de casco, que a gente pode avaliar também. Isso varia de criador para criador, mas são alguns pontos principais. Além disso tudo, uma característica que a gente não pode deixar de avaliar quando tiver a oportunidade de visitar um garanhão é a índole dele e o comportamento dele, seja no cabresto, seja dentro da baia, seja numa apresentação. Um cavalo como esse traz uma segurança para os criadores de que ele pode ser trabalhado e isso tem chance de passar para os filhos dele. No caso da corrida, um cavalo que se comporta bem junto com os treinadores e jockeys facilita muito o trabalho dentro do partidor. Ele vai ficar quieto, ele vai se concentrar no trabalho e assim que o partidor abrir, ele vai poder usar toda a velocidade dele concentrado no trabalho. Se for um cavalo de trabalho, de outras modalidades, é importante no dia a dia do treinamento que ele permita ao treinador aplicar as técnicas adequadas. Então, um cavalo que se concentre. Além da avaliação do indivíduo fisicamente, quer dizer, do fenótipo, como ele é feito, da análise morfológica, nós também temos que partir para a análise da genética dele e da produção do cavalo, para que sirva para aquela determinada égua ou para aquele determinado plantel. Então, do que consiste a genética? Nós vamos ver o pedigree dele, os ancestrais, do ponto de vista de produção e de performance individual também, além da produção, se for um cavalo já
em meia idade, né, que não seja um garanhão estreante, nós já temos condição de avaliar a produção dele. E no que isso ajuda? Ajuda realmente a medir a performance do garanhão e também a selecionar, orientar ainda mais que tipo de égua esse cavalo vai bem. Ainda mais se nas primeiras gerações a gente teve uma amostragem adequada. Depois de avaliar o genótipo e fenótipo, ainda é preciso levar em conta o mercado. Na verdade, a gente tem que conduzir toda a nossa seleção e criação unindo os três em vez de escolhendo somente um. Então eu tenho que contar com a genética, eu tenho que contar com a escolha do indivíduo e eu tenho que também, como criador, atender à demanda do mercado. Então vamos dizer que eu tenho aqui um garanhão e algumas matrizes que me produzem potros muito bonitos, fenótipo, com boa genética, genótipo, mas que não acompanham a tendência do mercado. Eu vou ser bem sucedido, muito provavelmente, nas pistas de competição, mas pode ser que no quesito de leilão ou na venda direta dos animais eu não tenha tanto sucesso assim. Então nós podemos usar toda a base de conhecimento do criador para estar alinhado a isso. Além de que nós temos agora um conceito que é da epigenética, que é qual a influência que nós colocamos nos cavalos e no DNA do cavalo. É importante traçar uma árvore genealógica que possa levar ao resultado esperado. Mas será que mesmo com toda a tecnologia e conhecimentos envolvidos, o resultado no acasalamento é garantido? Ou é um jogo de probabilidades? Tudo isso que a gente falou, de seleção, criação, escolha do melhor garanhão para a melhor matriz, formação do plantel, ela traz para a gente melhores chances de ter resultados em pistas, mas não é garantido. Porque criar ainda é uma junção de ciência e arte. Mesmo assim, reunindo todos esses quesitos que a gente já tratou sobre melhor acasalamento, melhor técnica de reprodução, melhor matriz, melhor nutrição, tem um ponto a ser analisado em profundidade pelos criadores de cavalos de alta performance, que é a chance que nós vamos dar. Então, antes de escolher um animal, ou antes de escolher todo o projeto, nós temos que pensar na melhor condição que nós vamos dar para esses animais atletas. E aí sim nós vamos fazer a seguinte questão: para qual animal eu vou dar essa chance adequada? Para qual animal eu vou dar essa oportunidade? Melhor treinamento, melhor doma, melhor condição de medicina esportiva, medicamentos e suplementos de última geração e o melhor de tudo, que é o proprietário estar participando junto e vivenciando esse esporte maravilhoso dentre todas as modalidades do quarto de milha. A escolha do garanhão ideal, de acordo com a modalidade praticada no Aras, é fundamental para que os potros nascidos se tornem mais tarde os futuros campeões de pista. No próximo bloco, nutrição equilibrada. Uma pastagem de qualidade faz a diferença. Manutenção dos pastos. A nova revista Quarto de Milha traz um verdadeiro balanço do desempenho da raça durante o ano de 2018. Saiba quais animais foram destaque nas mais variadas modalidades, os competidores mais pontuados e os números dos leilões realizados. Veja também o calendário de eventos oficiais da BQM para 2019. Saiba tudo sobre o cavalo da família brasileira da revista Quarto de Milha. E na próxima edição, não perca o caderno especial sobre a Partação 2019. Reserve agora mesmo a sua publicidade na revista oficial da BQM e assine pelo telefone ou pelo e-mail. Vem aí o primeiro grande evento da ABQM, o 9º Hall da Fama e a 12ª edição do ABQM Awards, o Oscar do Quarto de Milha. A grande noite é uma das mais importantes honrarias dos esportes equestres do Brasil. A união dos criadores, proprietários, atletas e animais mais pontuados no registro de mérito da ABQM e ainda animais e pessoas homenageadas e eternizadas que contribuíram para a história do Quarto de Milha no Brasil. Informações abqm.com.br.
Está disponível na ferramenta de serviços online da BQM a emissão do atestado veterinário para coleta e transferência de embrião para inspetores e médicos veterinários. Antes, o documento precisava ser enviado ao departamento de Studbook da associação, através de documentação física ou por e-mail. A nova plataforma é destinada somente aos profissionais comprovadamente habilitados e cadastrados junto ao Studbook. De posse da sua identificação, que seria a carteirinha de CRMV, ele pode tirar uma foto facilmente, né, para o celular, ou até mesmo escanear esse documento, está se cadastrando no nosso site, né, oficial, e informando todos os seus dados pessoais e anexando esse documento para que a gente possa avaliar e já oficializar ele como emissor desse documento para a gente. E vale lembrar, quem não envia o documento fica em pendência com a BQM. Entre no site agora mesmo e cadastre-se. Você sabia que a partir de agora é obrigatório a chipagem em todos os animais quarto de milha que disputam provas nos eventos oficializados da BQM? Os animais que participarem de provas oficializadas sem o chip não serão pontuados na BQM. Passa a ser obrigatório todos os animais quarto de milha serem chipados para poderem participar dos eventos oficializados. Se eventualmente algum animal registrado quarto de milha participar do evento sem estar chipado, a passada dele, o tempo ou a nota dele vai ser considerada sem aproveitamento técnico. Então os nossos juízes, eles todos já estão com os bastões para poder fazer a leitura e eles já estão em condições de fazer essa identificação. O objetivo é padronizar a identificação dos cavalos junto ao departamento de Studbook da associação. Quem quer chipar o cavalo tem que procurar um inspetor oficial ABQM. Somente os nossos inspetores estão habilitados para poder fazerem os chips e mandar a comunicação para a ABQM. Então nós recomendamos que todos chipem os cavalos, que vai ser bom não só para ele, proprietário, na identificação do cavalo, como também na competição e facilitar o trabalho de identificação dos cavalos e todos correrem de forma igual, vamos dizer assim. Para garantir uma nutrição equilibrada nos equinos, é fundamental proporcionar uma pastagem de qualidade. Dependendo da estação do ano e do clima de cada região do país, o solo muda e pode comprometer o alimento. A alimentação dos equinos deve ser balanceada e composta por água, ração e volumoso, que é o feno ou capim. O pasto deve ser sempre de boa qualidade, mas agora durante o inverno isso nem sempre é possível. Com as temperaturas mais baixas e o clima mais seco, o desenvolvimento da pastagem entra em dormência e a produção do capim cai. O engenheiro agrônomo Tiago Marimon Neto dá algumas dicas para preparar e corrigir o solo, para que seja possível ter uma boa pastagem até a chegada da próxima estação. O primeiro passo para se fazer quando você quer trabalhar uma terra é tirar uma análise de solo. Através dessa análise de solo, ela já vai te dar o pH do solo, o que ela tem, o que ela está em déficit, o que ela tem em excesso, para você chegar a uma composição tanto de corretivo, por exemplo, na acidez você usa calcário, para a parte de alumínio você já usa o gesso agrícola, e outros micro e macronutrientes que a planta precisa, né? Desde fósforo, nitrogênio, potássio, entre outros, né? Manter o pasto de qualidade é fundamental para a saúde e o bem-estar dos cavalos. O capim em bom estado e na quantidade correta é essencial para a dieta dos equinos. Você dando um alimento de qualidade, uma pastagem bem equilibrada, uma pastagem de qualidade, automaticamente seu animal vai ter muito mais qualidade, né? Na parte de nutrição, você evita você ter que fazer muito complemento com ração, complemento com feno, complemento, todo esse tipo de complemento que você usa para nutrição animal.
Você tendo um pasto de qualidade, você tem que dar bem menos ração, você diminui o trato com feno, você acaba economizando você tratando bem do seu pasto. Às vezes o proprietário ele acha que para cuidar do pasto ele está tendo um gasto, mas na verdade isso não é um gasto, é sim um investimento. Porque se ele cuidar da terra, se ele adubar, se ele fizer tudo, muito provavelmente, se ele não tiver uma superpopulação nesse piquete, ele consegue manter os animais fazendo uma rotação correta, praticamente com capim. Trabalhando com pouca ração, trabalhando com pouco feno, com pouca alfafa e tendo menos gasto com isso, que é um gasto caro, principalmente no inverno, onde sobe o preço de alfafa, de feno e de todos esses complementos que a gente dá, né, na época de inverno. O tipo de gramínea escolhido para alimentar o animal pode variar e o indicado é consultar o profissional para escolher o pasto ideal. Cada aras, cada animal, cada cultura, seja cavalo, gado, enfim, você tem os seus capins mais adequados. Então você sempre tem que buscar o quê? Qualidade, buscar quantidade, capim que dê uma massa boa, que seja de qualidade boa, com proteína boa e nutrientes. Então se você tem um pasto que não é adequado, por exemplo, para cavalo, é adequado para gado, mas você vai criar cavalo, o ideal é você reformar. Quando a gente fala em reforma, ou se você quer manter o capim e já tem uma área, só que ela está degradada, você pode fazer a reforma e replantar apenas as falhas desse próprio piquete, desse próprio capim. Mas você também pode sim, você pode alterar tranquilamente a pastagem do seu piquete para ficar mais adequado ao animal que você produz, né? Embora no inverno não seja o momento ideal para a reforma do pasto, nesse período mais frio e sem chuva, o criador pode aproveitar para fazer uma manutenção no solo. Agora é uma época que você pode trabalhar a terra. Ou seja, você pode aproveitar e você pode gradear a terra, você pode aplicar veneno para controlar herbicida, para controlar as pragas, controlar as plantas daninhas que estão nesse piquete, mas está longe de ser a melhor hora de reforma. É a hora que você pode cuidar do solo, já ir passando a grade, fazendo todo aquele trabalho mecanizado para preparar o solo para o plantio. A melhor hora da reforma é na época das águas, que é quando você pode gradear e plantar e tem chuva para que faça brotar essa nova cultura que você está plantando ou qualquer outra gramínea que você vai executar, né? Caso a pastagem esteja comprometida, é preciso reforçar a nutrição dos cavalos. Com certeza ele vai ter que dar algum complemento com feno ou com alfafa, com algum outro volumoso, porque essa época do ano, se você não preparou antes já esse capim para estar essa época com o capim, você tem que dar um suplemento. Só com o capim você não vai conseguir manter esses animais bem vistosos e do jeito que tem que ser criado, né? Manter uma nutrição rica em nutrientes é fundamental para a performance do cavalo atleta. E por isso mesmo, ter uma pastagem de qualidade vai influenciar o desempenho do campeão em pista. E a TV Quarto de Milha de hoje fica por aqui. Se você quer rever outros programas já exibidos, acesse o site da BQM. Até o próximo programa e eu espero você. Você sabia que a partir de agora é obrigatório a chipagem em todos os animais quarto de milha que disputam provas nos eventos oficializados da BQM? Os animais que participarem de provas oficializadas sem o chip não serão pontuados na BQM. Passa a ser obrigatório todos os animais quarto de milha serem chipados para poderem participar dos eventos oficializados. Se eventualmente algum animal registrado quarto de milha participar do evento sem estar chipado, a passada dele, o tempo ou a nota dele vai ser considerada sem aproveitamento técnico. Então os nossos juízes, eles todos já estão com os bastões para poder fazer a leitura e eles já estão em condições de fazer essa identificação. O objetivo é padronizar a identificação dos cavalos junto ao departamento de Studbook da associação. Quem quer chipar o cavalo tem que procurar um inspetor oficial ABQM. Somente os nossos inspetores estão habilitados para poder fazerem os chips e mandar a comunicação para a ABQM.
Então nós recomendamos que todos chipem os cavalos, que vai ser bom não só para ele, o proprietário, na identificação do cavalo, como também na competição e facilitar o trabalho de identificação dos cavalos e todos correrem de forma igual, vamos dizer assim. Vem aí o primeiro grande evento da ABQM, o 9º Hall da Fama e a 12ª edição do ABQM Awards, o Oscar do quarto de milha. A grande noite é uma das mais importantes honrarias dos esportes equestres do Brasil. A união dos criadores, proprietários, atletas e animais mais pontuados no registro de mérito da ABQM e ainda animais e pessoas homenageadas e eternizadas que contribuíram para a história do quarto de milha no Brasil. Informações abqm.com.br.